Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bartô, professor de matemática, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matemática. E aí, para começar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, discorrer sobre juros simples. O que vem a ser juros simples, né? Então, o juros simples é dado na matemática financeira a contextualização de algumas situações onde devemos calcular ou resolver situações onde envolve juros. E esses juros, nós sabemos que se refere à soma ou à aplicação de um capital. Juros é a soma em cima de um capital. Para a gente iniciarmos a falar sobre os juros simples, nós temos uma fórmula. E aí vou apresentar para vocês essa fórmula que vai estar aí na telinha de vocês. Então acompanhem comigo todo esse processo e conhecimento, compreensão do que é juros simples através da fórmula. Vamos à lâmina? Então olha só, nós temos aí a fórmula de juros simples, que ela é descrita da seguinte maneira: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, olha só, o nosso J, ele se refere ao juros, que é a variável que nós vamos trabalhar. Temos também o capital, que é a taxa ou o resultado de um ponto de partida financeiramente. Nós temos também a taxa, e essa taxa ela é dada em percentual. Temos também o tempo, que é dado em segundo, dia e hora. Mas para se trabalhar a taxa, essa variação de taxa, você deve ter alguns cuidados, tanto a taxa quanto o tempo. E aí vocês acompanhem aí no slide que vocês vão ter uma compreensão mais acessível. Então verifique. A taxa ela é apresentada ao dia e o tempo também tem que estar em dia. Então quando vocês receberem uma situação problema, verifique se a taxa e o tempo estão na mesma grandeza. Ok? Até aqui. Nós temos também a taxa que ela pode vir ao mês. Então, quando ela vir ao mês, o tempo também tem que vir ao mês. Quando a taxa vier ao ano, então nós também temos que observar se o tempo também está ao ano. Beleza até aqui? Gente, então olha só. Para se trabalhar algumas situações, problema de juros simples, nós utilizamos basicamente essa fórmula de juros simples, tá? Que é o juro igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas existem outras situações que é necessário que você tire o cálculo do montante. E aí, para isso, nós devemos também conhecer a nomenclatura do montante. Então, venham comigo novamente na lâmina. Então, olha só, a fórmula do montante é montante igual ao capital mais o juro. Tudo bem até aqui? E aí nós temos o M, que ela representa o montante, o C, que é o capital, né? E o J, que é os juros. Beleza até aqui? Então, olha só, para se trabalhar todas as situações que se referem a juros simples, nós podemos utilizar essas duas fórmulas básicas, tanto a do juro, né, quanto a do montante. Para que vocês compreendam melhor a utilização dessas ferramentas, dessas estratégias matemáticas, nós vamos trabalhar um exercitando. Então, acompanhem comigo a seguinte situação problema. Um aplicador ganhou R$ 2.100 de juro simples
no final de 7 meses, a taxa de 24% ao ano. Calcule o capital aplicado. Então, olha só, gente. Na matemática, vocês sabem que para a gente começarmos a resolver, é necessário que você leia o problema, interprete e tire os dados necessários para utilizar as estratégias matemáticas. Então, venham comigo nessa situação problema. Vamos agora retirar os dados. Então, olha só. O meu juro que está no problema inicial, ele é de R$ 2.100. Ok? Nós temos também no problema o tempo, que é dado em 7 meses. E além do mais, nós temos também a taxa, que ela é dada em 24% ao ano. E aí, lembre-se que eu dei a observação lá no início da aula, dizendo que nós devemos observar o tempo e a taxa se elas estão na mesma grandeza. Então, dê uma olhadinha, analise. Está na mesma grandeza? Então, observe que o meu tempo está em meses, 7 meses. E a minha taxa está em ano. Ou seja, nós devemos fazer as transformações necessárias para que nós consigamos resolver essa situação. Beleza até aqui? Então, acompanhe como é que fica a transformação. Eu vou pegar 24% ao ano, que é a taxa, e dividir por 12 meses. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. E aí, se a taxa está ao ano, é óbvio e lógico que nós temos que dividir 24 por 12. E aí nós temos o resultado de 2. 2 o quê? 2% ao mês. Tá ok até aqui? E aí nós temos também o comando da questão, que é a pergunta que vai nos nortear para resolver essa situação problema, que é calcule o capital aplicado. Então, quando vocês observarem que nós temos esses dados, nós temos o juro, temos o tempo, temos a taxa e o capital, então isso quer dizer que nós temos que utilizar a fórmula de juros simples. Então, acompanhe comigo a resolução. Aplicando a fórmula de juros simples, nós vamos ter a seguinte sentença. R$ 2.100 é igual ao capital vezes 2% ao mês vezes 7 meses. Tá ok até aqui? E aí nós vamos fazer toda aquela estratégia matemática onde nós temos que isolar a variável, certo? E trabalhar os coeficientes, utilizando as ferramentas matemáticas das operações fundamentais. Então, acompanhe comigo. Ficará capital é igual a 2.100 dividido pelo 2% ao mês vezes 7. E aí, nós temos que multiplicar o nosso denominador, né? E teremos o seguinte resultado, 0,14. Estão acompanhando até aí? Beleza. Então, o nosso capital será, quando você fizer a divisão de 2.100 por 0,14, nós teremos R$15.000. Tudo certinho? Então, observando a pergunta dessa situação problema, que é calcular o capital aplicado, então nós já temos a resposta. O nosso capital é de R$15.000. Beleza até aqui? Deu de compreender? Nós vamos fazer agora mais uma situação problema, onde ela vai envolver outros fatores. E aí você vai diferenciar uma situação onde nós utilizamos o juros simples e outras situações que vai envolver outras grandezas. Então acompanhe comigo a próxima atividade. Então olha só, a segunda situação diz o seguinte: uma pessoa tem R$10.000 aplicados a juros simples,
a taxa é de 36% ao ano, e aí vem a pergunta que nos vai fazer resolver essa situação, que é: calcule o tempo necessário para que o montante seja de R$ 20.800. Então, vamos primeiro tirar os dados, não é isso? Então, acompanhe comigo a leitura e interpretação do problema. Então, nós temos aí o capital, que é R$ 10.000. Nós temos também a taxa, que é 36% ao ano. E nós temos também que transformar essa taxa. E aí você já vale ressaltar que ela dá 36% ao ano. Então, observe a nomenclatura dos números racionais. E nós temos aí que averiguar ou encontrar o valor de tempo, certo? O nosso montante nesse problema ele é 20.800. E aí, quando você ouviu falar em montante, então isso quer dizer que nós vamos utilizar as duas fórmulas, tanto do juro simples quanto do montante. Então, acompanhe comigo a solução diante dessa situação problema e diante dos dados mostrados por ela. Então, olha só. O meu juro é igual ao montante menos o capital, ou seja, 20.800 menos 10.000. E aí nós vamos ter 10.800. Beleza até aqui? Aí vamos para a resolução. Utilizando a fórmula de juros simples, nós vamos ter a seguinte sentença matemática. 10.800 é igual a... 10.800 é igual a 10.000 vezes 36% ao ano vezes o tempo. E aí você faz todas as estratégias utilizando a álgebra, né, onde tem que colocar a variável isolada, e aí nós vamos para os cálculos das operações. Então, nós temos a seguinte situação. Tempo é igual a 10.800 dividido para 10.000 vezes 0,36. E aí, resolvendo o denominador, nós teremos 10.800 dividido para 3.600, que, por sua vez, o nosso tempo será de 3 anos. Ou seja, o tempo necessário para calcular o montante de 20.800 será de 3 anos. Gente, a aula de hoje foi trabalhar sobre juros simples, dos objetivos da matemática financeira e inicial, para que você comece a trabalhar toda a estatística e matemática financeira posteriormente. Quero agradecer a vocês por estarem conosco, assistindo esse momento da aula de matemática sobre juros simples, né? Pedirei a vocês que acessem a plataforma Eduque. Lá vocês encontrarão outras atividades similares a essa, onde você poderá aplicar os seus conhecimentos em relação a juros simples. Beleza? Até mais, até a próxima.